Se você é do tipo que gosta de terror japonês, daqueles que misturam lenda, espiritualidade e um toque de bizarrice, então é quase certo que vai se arrepiar com a história da boneca Okiko. Não é exagero dizer que essa é uma das creepypastas mais conhecidas do Japão, especialmente entre os fãs de terror, de suspense e até mesmo da cultura otaku. Sim, porque além de tudo, ela envolve elementos culturais que fazem parte do dia a dia de muitos que consomem anime, mangá e folclore japonês. A história começa de forma simples, quase inofensiva. No início do século XX, por volta de 1918, um jovem chamado Eikichi Suzuki comprou uma boneca tradicional japonesa para sua irmã mais nova, chamada Okiko. Ele a encontrou numa loja em Sapporo, na ilha de Hokkaido. Era uma boneca de porcelana, como tantas outras, pele branca, olhos escuros de vidro, kimono colorido, cabelos pretos lisos cortados na altura dos ombros. Nada demais à primeira vista. Mas Okiko, a menina, não a boneca, se apegou de um jeito incomum ao presente, a ponto de não se desgrudar da boneca nem por um segundo. Dormia com ela, comia com ela no colo, passeava levando a boneca nos braços. Era quase como se a boneca fosse uma extensão dela mesma. Só que, como em toda história de terror que se preze, algo trágico acontece. A pequena Okiko adoeceu repentinamente e morreu pouco tempo depois, vítima de uma forte gripe. A família ficou devastada. O luto caiu sobre todos, e a dor da perda foi insuportável. Foi aí que a boneca começou a se tornar o centro das atenções. A família Suzuki, ainda lidando com o luto, colocou a boneca no altar doméstico, uma prática comum no Japão para preservar a memória de entes queridos. Só que, com o passar dos meses, algo estranho aconteceu. Os cabelos da boneca começaram a crescer. Sim, crescer. No começo, os cabelos estavam como sempre, retos e curtos, na altura do queixo. Mas com o tempo, passaram a descer pelos ombros da boneca e continuaram crescendo. A família, atônita, passou a acreditar que o espírito de Okiko, a menina, havia se alojado na boneca, que ela, de alguma forma, estava viva ali dentro. Esse tipo de crença pode parecer exagerada para quem não está familiarizado com as tradições espirituais do Japão. Mas para quem consome animes e mangás com temáticas sobrenaturais, isso soa quase como algo corriqueiro. Muitas obras exploram essa relação íntima entre o mundo espiritual e os objetos, como bonecas, espadas ou até simples brinquedos. No Japão, acredita-se que certos objetos podem desenvolver um espírito próprio depois de anos de uso. Eles são chamados de Tsukumogami. E é exatamente aí que a história da boneca Okiko ganha força. Não se trata apenas de uma boneca assombrada. Trata-se de um objeto que se tornou um receptáculo para a alma de uma criança. Um canal de comunicação entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Com o tempo, a família Suzuki decidiu doar a boneca ao templo budista Maneji, em Hokkaido. A boneca foi colocada sob os cuidados dos monges, que passaram a mantê-la no altar do templo. Até hoje, a boneca está lá, e é visitada por curiosos, crentes e turistas de todo o mundo. Mas o mais assustador, os cabelos continuam crescendo. Sim, até hoje. Os monges já cortaram o cabelo da boneca várias vezes. Eles dizem que o cabelo cresce de forma irregular, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas nunca para. E não estamos falando de cabelo, de boneca comum. Já foram feitos testes em laboratórios japoneses, e foi confirmado que os fios são humanos. Essa revelação é o tipo de detalhe que deixa qualquer fã de creepypasta com os pelos arrepiados. Porque não estamos falando de algo puramente fictício. Existe uma boneca real, num templo real, com relatos documentados de que seus cabelos crescem sozinhos. Isso ultrapassa a barreira do folclore e toca no terreno daquilo que é impossível de explicar. É isso que dá à história o peso que ela tem, e o terror que provoca. Se você curte anime, especialmente os mais sombrios como Another, Paranoia Agent ou Yamishibai, vai perceber como a história da boneca Okiko poderia facilmente ser o enredo de um episódio. A estética do terror japonês é muito diferente do ocidental. Enquanto no ocidente o foco costuma estar em sustos repentinos e violência explícita, o terror japonês aposta na sugestão, no desconforto
no suspense silencioso. É aquele tipo de medo que se infiltra devagar, como uma névoa que você nem percebe até estar completamente cercado. E o mais interessante é que a lenda da boneca Okiku não se limita à história original. Com o tempo, surgiram variações, relatos adicionais e, claro, interpretações modernas no estilo creepypasta. Algumas versões dizem que quem visita a boneca sem respeito pode ter pesadelos, ouvir sussurros à noite ou até ser seguido por uma presença estranha. Outras contam que a boneca muda de posição durante a madrugada, ou que seus olhos parecem acompanhar quem passa. É o tipo de história que mexe com a imaginação. Porque, no fundo, todo mundo já olhou para uma boneca antiga e sentiu um arrepio. Talvez seja o olhar fixo, a rigidez do corpo, o silêncio absoluto. Talvez seja a sensação de que há algo ali, esperando. E quando você adiciona um fundo real, uma origem verídica e o respaldo cultural de um país como o Japão, onde as fronteiras entre o espiritual e o cotidiano são mais tênues, tudo se torna ainda mais assustador. Muitos otakus que conhecem a história da boneca Okiku dizem que ela poderia facilmente estar em algum anime de terror. E, de fato, ela já inspirou várias obras, diretas ou indiretamente. É comum encontrar personagens de bonecas vivas, objetos amaldiçoados ou entidades presas em brinquedos nas produções japonesas. A cultura pop abraça essa lenda com naturalidade, porque ela carrega uma carga simbólica muito forte. É importante lembrar que, no Japão, o respeito pelos mortos é algo profundamente enraizado. Visitar túmulos, manter altares domésticos, honrar os antepassados, tudo isso faz parte da vida. Então, quando se fala da boneca Okiku, não é apenas uma história de terror. É também uma forma de manter viva a memória de uma criança que se foi cedo demais. Mas isso não impede que a história seja arrepiante. Aliás, é justamente esse contraste entre respeito e assombro que a torna tão poderosa. Você pode até não acreditar que uma boneca consiga crescer cabelo sozinha. Mas quando a história vem acompanhada de relatos, testes científicos e uma exposição real em um templo de verdade, a dúvida começa a se instalar. E é aí que a creepypasta cumpre seu papel: fazer você questionar a realidade. Será mesmo só uma lenda? E se for verdade? E se algo parecido existir mais perto do que você imagina? E se aquela boneca velha no canto do seu quarto? A história da boneca Okiku é um lembrete de que o terror mais eficaz é aquele que caminha lado a lado com o possível. O tipo de horror que não grita, mas sussurra. Que não aparece de repente, mas se insinua devagar. E que, uma vez que entra na sua mente, não sai mais.